You okay, Judith? Yeah, I am. I'm just looking at some of these options here. View options. Request remote control analytics. Bem-vindos. Olá, pessoal, bom dia. Nos avisem se vocês estão escutando a gente bem aí no chat. Estamos animados nesse dia frio aqui em São Paulo para começar Tá frio? com vocês. Aqui uma curiosidade para vocês. Aqui nós temos agora uma equipe internacional que vai falar com vocês. Eu estou em São Paulo. A Judith está lá na Alemanha e a Helen está nos Estados Unidos, gente. Então, querem falar para a gente aqui no chat também? Aqui na Alemanha está um tempo lindo. Calor, sol. Ainda é cedo demais, ainda, para dizer, mas acho que vai ser bom hoje. A Helen madrugou. Para mim já é meio da tarde, então para mim é chegando mais para o fim do dia, né? Acho que o pessoal está escutando a gente bem, tá tudo certo. Eu vou começar só, antes da gente entrar realmente no nosso assunto aqui do webinar, eu queria lembrar todos vocês sobre algumas coisas aqui da Câmara como um todo, né? Eu lembro vocês que lá no nosso site a gente tem uma página dedicada para o coronavírus. E aí, quando eu digo uma página dedicada, não estou falando só de informações sobre prevenção do coronavírus, não. A gente colocou ali todos os aspectos relacionados a essa situação que a gente está vivendo, né? Então, um pouco sobre aspectos tributários, como é que estão os órgãos públicos em relação a isso, como que estão as diretrizes para viagens. Então, ali vocês encontram várias informações relevantes, inclusive também um relatório que a gente faz em alemão. Então, o pessoal que normalmente tem que, às vezes, reportar coisas para a matriz, né, como que está a situação aqui no Brasil, a gente pega sempre notícias semanais, traduz elas para o alemão e coloca dentro desse relatório para que vocês possam usar da melhor forma. E, além disso, claro, a gente tem também ali listadas as nossas entidades que a gente está ajudando com doações, nós como Câmara, mas a gente também ajuda as nossas empresas associadas que quiserem fazer essa doação, para fazer essa ponte, né, para facilitar um pouquinho e conversar um pouquinho com essas entidades que estão tanto precisando nesse momento, né? A gente sabe que não é possível salvar o mundo, né? A gente não consegue salvar o mundo, mas a gente consegue ajudar quem está próximo da gente e contribuir de alguma forma. Além disso, também uma coisa interessante para vocês saberem, lá no nosso portal de notícias, o Brasil Alemanha News, a gente tem uma seção dedicada às notícias e aos releases que a gente recebe justamente de vocês, empresas associadas, em relação ao que vocês estão fazendo, quais ações, atividades vocês têm feito a respeito do coronavírus. Então, ali tem uma seção totalmente também dedicada a isso, além, é claro, de as outras notícias e releases que a gente tem atualizado diariamente lá no portal. Então, em relação à Câmara, já encerro por aqui, porque a gente agora tem que entrar no assunto do nosso webinar. Tem muita gente interessada em saber um pouquinho mais sobre esse tema, entender um pouquinho essa situação que a gente está vivendo já nas últimas semanas, né, que não é nada fácil, e como a gente pode comunicar virtualmente, né, mais efetivamente com a nossa equipe. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, que eu esqueci de fazer isso lá no começo. Meu nome é Stephanie, eu sou diretora de comunicação da Câmara e hoje eu vou mediar o webinar com a BizFluency. Então, só uma introdução rápida também para a gente não comer o tempo da nossa palestra. A BizFluency, ela é uma empresa parceira nossa já há mais de 2 anos. E é uma empresa dedicada a ajudar outras empresas a comunicarem com maior impacto. Hoje com a gente aqui, a gente tem a Judith, ou Judith, né, Judith? Pode falar em português. Ela é poliglota, então qualquer língua que a gente falar o nome dela, ela vai entender. E a Helen Dwight também. Oi. Helen, ela é Chief Officer na BizFluency, ela tem muita experiência internacional, ela já passou por empresas como a Oracle,
já trabalhou em startup, que nem a Zimba, hoje está lá na SAP, e ela tem muita experiência global, justamente porque já, né, é do Reino Unido, mora nos Estados Unidos, já veio aqui para o Brasil, na América Latina também já trabalhou com diversas empresas. E a Judith, como eu falei, também faz parte do time global de conteúdo da SAP, né? Ela é justamente a CEO da Disfluency, poliglota, então, além de falar português, inglês, ela fala também alemão e húngaro. Então, a gente está muito bem assessorado aqui nesse webinar de hoje e não vou mais roubar tempo disso aqui. Então, Judith e Ellen, eu passo a palavra para vocês. Obrigada. Muito obrigada. Então, eu vou fazer aqui, share my screen, para isso aqui. Vocês estão vendo? Sim. Para ver? Sim. Então, primeiro, muito obrigada, Pode passar, Steph, pela essa introdução. E obrigado pela essa oportunidade também. Você já explicou que é o webinar de comunicação para engajar e comunicar virtualmente com a equipe. Você também já falou quem nós somos, então eu sou a Judith, estou aqui com a Helen. Oi. E o nosso objetivo hoje é também falar um pouco sobre a importância da comunicação em geral, não só durante na época de crise, porque é uma maneira de demonstrar liderança, especialmente durante crises, mas não só. Então, vocês já nos conheceram. Eu pensei que, como tem bastante pessoas no webinar, seria muito difícil todo mundo fazer uma introdução, mas eu gostaria que vocês colocassem no chat, talvez, o nome da firma, o teu nome, o nome da firma e o cargo. E também vocês podem comentar já quais são as expectativas desse webinar e também quais são os grandes desafios que vocês estão enfrentando agora na área de trabalho remoto e nessa nova vida que nós estamos vivendo na comunicação virtual. Então, podem colocar os comentários no chat e a Helen vai ficar de olho nisso enquanto eu estou falando. Eu vou falar só uns 20, 25 minutos, tá? E depois vamos deixar o resto do tempo aberto para vocês poderem compartilhar as suas experiências, especialmente, e perguntas e fazer os comentários, tá bom, gente? Então, eu preparei alguns slides aqui, mas eu queria só começar dizendo bem-vindo ao meu home office. Vocês estão me vendo aqui, estou no meu escritório em casa, coloquei essa foto aqui para representar o fato que a nossa maneira de trabalhar mudou completamente com essa doença, com esse vírus que está passando pelo mundo inteiro. E está forçando a gente a trabalhar de uma maneira diferente, pensar de uma maneira diferente. Antes, todos os encontros que a gente tinha profissionalmente acontecia dentro da empresa, acontecia num ambiente, nos escritórios, na sala de reunião, em eventos. Você vê a pessoa de uma maneira completamente diferente do que quando você está numa sessão virtual, que estamos agora. Eu não estou vendo vocês, não sei quem está aí fora, mas vocês estão me vendo no meu ambiente familiar, vocês estão vendo como é que é a minha vida particular, que virou também a minha vida profissional. Por isso que eu coloquei essa foto aqui. Mas, gente, nós estamos vivendo, assim, num tempo, assim, uma crise sem precedentes, que está tendo um impacto muito grande, muito grave, em muitas áreas da nossa vida. Começando com a saúde, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essa doença tem um impacto enorme nas pessoas. Mas só olhando no Brasil, onde já tem 250 mil casos da doença confirmada, e já tem mais de 17 mil óbitos, quer dizer, isso está tendo um impacto muito grande na saúde das pessoas. E, ao mesmo tempo, por causa disso, estamos nos distanciando socialmente, e essa distância social tem um impacto no nível das atividades das pessoas, alterando o ciclo econômico. Olha que no Brasil dizem que o PIB brasileiro pode cair 8% este ano.
o dólar está além de R$6, gente. A última vez que eu fui para o Brasil eram 4. Então, a produção industrial caiu 9% durante o mês de março. Tem um impacto muito grande na economia brasileira e mundialmente também. E fora isso, tem um impacto nas firmas grandes e pequenas que estão tomando decisões graves sobre o futuro e a estratégia da empresa. Que impacto que isso vai ter na firma? Será que eles vão ter que deixar as pessoas irem embora? A taxa de desemprego no Brasil dizem que vai dobrar esse ano. Já chegou a 13 milhões de brasileiros estão sem emprego. Não é tão ruim que nem os Estados Unidos, por exemplo, onde já acho que é 35 milhões. Mas, enfim, é uma crise enorme. Mas vocês conhecem a firma de pesquisa Gallup, né, que está pesquisando essas grandes crises há mais de 8 décadas. E a Gallup estuda assim, as preocupações, os medos, as esperanças das pessoas durante quase todas as grandes crises das últimas 8 décadas. Começando com a pandemia de 1918, quase, 100 anos atrás, essa pandemia teve um impacto em 1/3 da população mundial naquela época. Morreram mais que 50 milhões de pessoas. E isso, depois disso veio uma grande depressão, uma recessão na economia que só se normalizou com a Segunda Guerra Mundial. Então, essa também criou mais crises, e até que chegamos agora na pandemia de coronavírus deste ano. Então, o que a Gallup viu? Que nessas épocas de crise, o que é mais importante é ter liderança. Porque na época de uma crise, tem 2 direções que a natureza humana pode seguir. Se a liderança não for forte, se a liderança não é boa, então segue que as pessoas ficam com medo, ficam desamparados, se sentem vítimas. Se a liderança for boa, isso quer dizer que isso dá uma oportunidade para engajar com as pessoas, para as pessoas poderem se autoatualizar durante a crise. Então, a mensagem principal, as pessoas precisam de liderança nesses momentos. E, então, a liderança, o que as pessoas... O que é a liderança boa? O que as pessoas precisam? Precisam de ter confiança, precisam de sentir compaixão. As pessoas precisam de uma certa forma de estabilidade para poder ter esperança no futuro. Essas são as principais coisas que as pessoas esperam dos líderes, né? Então, o que isso quer dizer do ponto de vista de comunicação? Isso quer dizer que os funcionários das empresas, de todas as empresas, das organizações de onde vocês estão trabalhando, por exemplo, onde nós trabalhamos, isso quer dizer que os funcionários desejam ouvir o que a liderança tem a dizer durante essa crise. Todo mundo sabe, toda crise passa. Mas é uma oportunidade muito grande para os líderes a demonstrarem que a coisa mais importante para eles não é fazer dinheiro, não é a economia, mas sim, em primeiro lugar, o bem-estar das pessoas, dos funcionários. Por quê? Porque quando a crise passar, o que as pessoas vão lembrar da tua marca, da tua empresa, da tua firma? Eles vão se lembrar como é que você se comportou durante a crise. Então, isso daí é super importante para os líderes tomarem esse momento de crise como uma oportunidade para ser um líder forte e, ao mesmo tempo, comunicar sobre as decisões que a firma está tomando nesse momento. Bom, vamos lá, falar sobre os desafios e soluções sobre comunicações durante essa crise de coronavírus. Tem 3 áreas que eu queria mencionar aqui hoje. O primeiro desafio é quando tem falta de liderança. O outro grande desafio é o medo das pessoas, o medo do desconhecido, o medo do futuro. E também o outro desafio é a mudança do estilo de trabalho. É o nosso trabalho virtual, que mudou completamente a maneira da gente pensar, agir e trabalhar. Bom,
primeiro, vamos ver. Falta de liderança. Liderança começa lá em cima. E já que nós estamos numa crise incrível, um dos grandes problemas é que as maiores economias do mundo inteiro estão, em vez de mostrar compaixão e providenciar esperança, estabilidade, e isso é porque eles estão com falta de estratégia, falta de rumo, estão criando mais confusão, criando mais medo nas pessoas. Então, isso daí, quando tem esse tipo de falta de liderança nesse nível, o que a gente pode fazer? Bom, podemos procurar inspiração com outros líderes. Por exemplo, aqui só dois líderes mostrando que, por exemplo, a Jacinda Ardern, lá na Nova Zelândia, a Angela Merkel, na Alemanha, estão inspirando as pessoas durante essa crise. O que elas têm em comum? O que essas líderes têm em comum é que estão negociando para o bem comum. Estão comunicando que tem uma estratégia de trabalhar, de superar essa crise. Estão mostrando compaixão perante as pessoas, pelos medos, pelas situações, os medos financeiros, etc. E também estão mostrando que com a estratégia deles, desse país, tem a oportunidade para as pessoas sentir esperança que o futuro vai melhorar. Então, o que isso quer dizer na nossa vida profissional, na nossa vida empresarial, nas nossas firmas? Esse tipo de inspiração agora ficou nas mãos da liderança empresarial. Então, estamos na situação que a gente tem que acelerar a comunicação deles, acelerar a comunicação da firma, da marca, para providenciar essa sensação de confiança, compaixão, estabilidade e esperança. Então, aqui eu coloquei o Christian Klein, o novo CEO da SAP, que entrou nesse cargo acho que 3 meses antes da crise começar. Ele fez 40 anos agora, 3 semanas atrás. É uma pessoa que está numa situação que vai ter que demonstrar uma liderança empresarial nesse momento e com a ajuda da comunicação que ele vai conseguir demonstrar o sucesso. Coloquei também aqui o Walter Schalka, que é uma das pessoas mais premiadas no Brasil, sendo o top CEO, que é uma pessoa que tem muito sucesso através do fato que sempre demonstrou confiança, compaixão, esperança e estabilidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre enfrentando os medos das pessoas dentro das empresas. Agora, peguei aqui um exemplo da Natura, que é uma firma que é muito conhecida no Brasil, né? E nesse momento, quando começou a crise, essa firma, os executivos, tomaram muitas decisões. Estabeleceram uma estratégia e comunicaram essa estratégia claramente para os funcionários. Isso daí criou um sentimento de que está tudo sob controle. Porque o que as pessoas têm mais medo é de perder o controle, de não saber o que vai acontecer. Então, esse é só um exemplo. A firma, naquele momento de crise, adotou, claro, o trabalho remoto para colaboradores que conseguem fazer essa função dessa forma, porque não é todo mundo que consegue trabalhar em casa, lógico. Eles também comunicaram um compromisso que não vão adotar nenhum programa de demissões nos próximos 60 dias. Também é uma comunicação muito importante para as pessoas se sentirem que não precisa ter medo que daqui 60 dias não vou ter um emprego mais, né? E assim em diante. E como é que eles comunicaram tudo isso? Eles usaram diversos métodos, seja e-mails, seja a intranet, seja o app de comunicação, colocaram um boletim diário e também fizeram pesquisas internas para entender melhor o impacto sobre toda essa mudança nas pessoas e para entender o que as pessoas querem ouvir, o que elas estão precisando ouvir da liderança. Coloquei aqui um link para vocês poderem depois olhar
outros exemplos de firmas brasileiras, o que eles estão fazendo, oferecendo os funcionários e como é que eles estão comunicando tudo isso. Bom, vamos em frente. Vamos agora falar sobre o trabalho virtual, que é o tema mesmo do nosso workshop hoje, do nosso webinar. Então, já fazem, sei lá, 6 ou 8 semanas, às vezes mais, né, que as pessoas estão trabalhando em casa, e isso tem criado muitos desafios na área de comunicação interna nas empresas. Por exemplo, teve uma pesquisa, né, que confirmou que 63% das pessoas perceberam que a comunicação interna da firma aumentou de uma maneira significante. 68% das pessoas estão recebendo informações mais frequentemente da empresa do que antes. Isso quer dizer pelo menos uma vez por semana. E quais são os canais considerados mais eficazes no nível de comunicação interna? Bom, e-mail é o primeiro. 85% da toda a comunicação interna acontece através do e-mail. Mas, como as pessoas não estão mais viajando, não estão indo mais para o escritório, não estão indo para eventos, as ferramentas de videoconferência, seja Zoom, que é o que a gente está usando agora, Skype e vários outros, aumentou demais. E isso daqui provavelmente não vai mudar muito no futuro, porque vai demorar muito até a gente voltar a estar numa situação onde a gente está encontrando as pessoas realmente pessoalmente. E por isso também as plataformas colaborativas, que nem Microsoft Teams e outras, também aumentou demais. Então, esse daqui é o cenário técnico, né, do nosso trabalho virtual em casa. Coloquei essa foto aqui para vocês verem que o trabalho virtual, o que acontece, o que você vê na tela, o que vocês estão vendo aqui, sou eu aqui com isso, essa janela, mas vocês não sabem o que está acontecendo através disso. E eu li um artigo num jornal que eles, acho que foi The Guardian, na Inglaterra, eles pediram os leitores para mandarem fotos deles trabalhando em casa, mostrando o que a pessoa vê na tela e o que tem atrás dessa pessoa. Isso daí é só para mostrar, né, que o que a gente vê nessa janelinha é só uma parte da realidade. Gostei muito dessa foto aqui também, dessa pessoa, né, de terno e gravata, mas olhando essa pessoa no cantinho dele em casa, de Havaianas, adorei. Mas então, isso daí mostra quais são os desafios que as pessoas estão tendo nesse cenário novo de trabalhar em casa. Coloquei aqui uma lista aqui e depois eu estou muito interessada para saber de vocês depois, durante o tempo que a gente vai falar sobre as experiências de vocês, se vocês estão também sentindo esses desafios na área de trabalho virtual. Uma vez que a gente está trabalhando em casa, começam as distrações. Antes, você saía de casa, ia para o teu emprego, pegava o teu café, sentava na mesa e começava a trabalhar. Agora, muitas pessoas estão tendo muitas distrações, seja crianças, sejam pessoas que também têm que ajudar os filhos, que não estão indo na escola para fazer as tarefas escolares em casa. Pode ser que, por exemplo, especialmente no Brasil, infelizmente aqui na Alemanha não tem esse luxo, mas no Brasil tem muita gente que tem uma faxineira, uma empregada que vem, faz as tarefas, né? Cozinhar, limpar, todas essas coisas. Se essa pessoa não vem mais, de repente, você não só está fazendo o teu trabalho profissional, mas você também tem que fazer o trabalho de casa. Então, durante também isso, às vezes as pessoas têm problemas técnicos. Você tem uma ferramenta nova que você não conhece bem, você tem que entrar rapidinho numa reunião, alguma coisa não está funcionando, então as pessoas às vezes sentem muita frustração com a tecnologia. E também tem a falta de engajamento direto com as colegas, porque a gente está se comunicando através de uma tela. E falando em tela, a tela já foi confirmado, já fizeram estudos, né, sobre o impacto psicológico de trabalhar com a tela. Porque uma coisa que as pessoas normalmente
normalmente, dentro de um escritório ou numa sala de reunião, você está falando com as pessoas, nunca você está olhando no espelho, olhando você mesmo falar. Você está se engajando com as pessoas sem olhar você mesma. Isso daí, eles já fizeram estudos sobre isso, que isso daí causa um cansaço muito grande nas pessoas. Você está tentando se concentrar no que você está falando, de interagir com as pessoas, e ao mesmo tempo parece que você está sempre olhando no espelho. Ai, meu Deus, meu cabelo não está bem, não sei o quê, né? Isso daí subconscientemente. Isso daí também causa um cansaço muito grande. E no final do dia, essa fusão de trabalho e vida privada dificulta a pessoa se desengatar no final do dia. Porque antes você saía do escritório, ia para casa, você tem um tempinho para mudar, né, daquele momento de estar dentro do trabalho até você chegar em casa e começar a tua vida particular, a vida da tua família, a tua vida em casa. E isso daí tudo mudou bastante, né? Então, aqui eu estou já quase no finzinho do que eu queria falar com vocês. Aqui tem uma lista de tarefas para vocês que são líderes, talvez vocês tenham uma equipe que vocês estão trabalhando, talvez vocês, não sei quais os cargos que eu não vi ainda, quem está fazendo o quê, né? Mas muitas pessoas que estão aqui são responsáveis pelo bem-estar de uma equipe, são responsáveis pela motivação de ajudar as pessoas a se engajarem. Então, se você está nessa posição, aqui algumas ideias, tarefas para você implementar, para ter certeza que a tua equipe não está sentindo aquele cansaço, aquela frustração que eu mencionei agora, algum minuto atrás. Então, a primeira coisa que é super importante é para cada pessoa ter um cantinho, algum lugar de trabalho organizado e especialmente silencioso, para poder fechar a porta e se distanciar dessas distrações, que você não pode evitar a distração, mas pelo menos por certos momentos, um certo tempo durante o dia, você fecha a porta e concentra no trabalho. Também é importante não esquecer que virtual também tem benefícios. Por exemplo, em vez de enfrentar aquele trânsito maluco, você tem a oportunidade de usar aquele tempo para, sei lá, fazer aquelas tarefas que todo mundo tem que fazer em casa, né? Enfim, você tem que ter certeza que todo mundo na tua equipe está conseguindo usar as ferramentas, a tecnologia, e você tem que também providenciar o suporte rapidíssimo para resolver qualquer problema técnico, porque isso daí causa muita frustração. E também é bom incentivar a socialização, né? Marca horas durante a semana, uma vez por semana, quando todo mundo toma um café virtual junto, assim, para manter a conexão social. E também é muito importante ajudar os funcionários, a equipe, a manter aquele equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Isso daí é número 1. Também para manter a saúde mental das pessoas, né? De todos, o teu também, não é só a saúde mental da equipe. Então, e aqui, quase no final, eu queria mostrar para vocês umas boas práticas. Essas boas práticas, vocês todos podem usar, seja se você for um líder, se você é funcionário, se você trabalha por conta própria, não interessa. Se você está dentro do teu home office, trabalho remoto, aqui algumas dicas de como facilitar a tua vida no dia a dia, para manter assim a consistência e para manter a saúde mental. Por exemplo, é super importante criar uma rotina diária para fazer as pausas, tomar aquele café, o almoço. É super importante também você decidir que tecnologia você vai usar quando. Se você não está afim de usar o vídeo, tá bom, desliga o vídeo. Hoje eu só vou falar no telefone, eu não quero usar o vídeo. Isso daí é uma coisa que você pode controlar. É também importante se vestir apropriadamente, mesmo se ninguém te vê. Quer dizer, às vezes a gente fica confortável, fica de pijama, tal, tomando café e trabalhando, isso é ótimo, mas especialmente quando você está falando com clientes e com outras pessoas, é importante se vestir apropriadamente.
muito importante também é manter o contato regular com os seus clientes, porque eles estão também nessa situação, trabalhando em casa, dependendo dos outros para fazer os negócios. Então, isso daí também é importante, de manter a comunicação aberta com clientes, com gerentes, ter um calendário tudo certinho para todo mundo poder ver quando é que você tem tempo para você poder agendar o teu dia de uma maneira apropriada e ficar organizado. E aqui o muito, muito importante é desligar no final do dia. É importante dizer, pronto, chega para hoje, closed. E aqui, meu último slide é um exemplo. Aqui vemos a Dare Fox Martin, que é uma das executivas top da SAP. Aqui ela fez esse tweet no dia 1º de maio, né? Que é um feriado muito grande mundialmente. E então ela mandou esse tweet para a equipe dela dizendo: I'm closed now. Are you closed too? Final do dia, chega. Então, gente, aqui em meia hora consegui conversar com vocês sobre esses 3 grandes desafios que estamos tendo agora, né? Que durante essa crise, que pode ser a falta de liderança, o medo dos funcionários, das pessoas, não só na vida profissional, mas na área de saúde, na área da economia em geral, etc. E os desafios, os problemas que estamos tendo agora nessa nova maneira de trabalhar. Então, enfim, agora eu queria ouvir de vocês, né? É a sua vez agora. Temos uma boa pergunta da Nádia. Como administrar o equilíbrio de solicitações por parte dos gestores? Por favor, Nádia, se você quiser falar ao vivo, Judith, por favor, mas tenho uma pergunta longa aqui, mas no fim do dia fica a sensação de que o gestor não tem noção do que temos realizado no dia a dia. Essa é uma ótima pergunta. Boa pergunta. Eu vou tentar. Nádia, se você quiser, eu vou... eu não fiz isso ainda no Zoom ainda, então vai ser a nossa primeira experiência aqui, né, aprendendo mais com as ferramentas digitais que a gente está usando. Eu vou te convidar aqui para você fazer tua pergunta falando conosco. Nádia, se você quiser conversar com a gente, acho que você consegue agora. Veja se teu microfone não está no mudo. E aí, se você quiser, você pode fazer a pergunta. Acho que não está funcionando o microfone. Oi, tá me ouvindo? Oi, agora sim, Nádia, bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia. Na verdade, não é exatamente uma pergunta, acho que foi mais um desabafo, porque a gente sente uma desconexão. As equipes estão trabalhando loucamente, fazendo muitas coisas, e muitas vezes a sensação que temos é que os gestores não têm noção do volume de trabalho. E aí existe toda uma desconexão, porque eu sou assistente, né? Então administro as agendas e tudo mais. E assim, a sensação que eu tenho é que, poxa, se eu precisasse falar com um deles, a agenda não permite, a agenda deles está completamente lotada. E as solicitações todas vêm por e-mail, né? Aquela coisa assim de ou por WhatsApp, aí você fala, poxa, cadê aquele contato humano que a gente tinha antes, de pelo menos tomar um café ou alguma coisa que daria para falar alguma coisa além da solicitação de trabalho e atualizar, né? Então, muitas vezes a gente se sente um pouco invadindo a agenda se quiser marcar um one-on-one para atualização, porque a gente vê que a agenda já está tão tomada que talvez nós, assistentes, não somos tão primordiais naquele momento na agenda. Então, assim, a sensação que fica é que, poxa, existe uma desconexão grande entre gestor e assistente, as equipes não, elas têm se falado continuamente, e é um desabafo eu mesmo, só de como fazer com que esse relacionamento, mesmo sendo virtual, pudesse ser intensificado de uma forma que não haja desconexão de volume de trabalho ou atualizações, enfim, não ser pega de surpresa de algumas coisas que você tem feito e eles não têm noção.
Ainda mais quando a gente atende mais de um gestor, aí eu acho que o problema aumenta um pouco mais. Com certeza. Então, Nádia, isso daí é um problema que acho que muitas pessoas estão sentindo. Mas isso também volta ao fato que quando você está no escritório e está tendo essa interação pessoal, né? A pessoa te vê, a pessoa vê a expressão no rosto, quando você está falando no telefone, dá para perceber se a pessoa está estressada ou não. Tudo isso caiu fora na área de comunicação virtual, porque na maioria das vezes a gente nem está vendo a pessoa na tela, a gente está falando pelo telefone, ou pior ainda, é tudo por e-mail, tem que escrever tudo, né? E eu ouvi muitas pessoas falarem que eles têm a impressão que o volume do trabalho aumentou. Agora, eu não sei se isso é verdade ou não é, mas pode ser que a gente tenha essa sensação que aumentou simplesmente porque nós estamos mudando a maneira de trabalhar. Em vez de você falar para alguém que está do teu lado, que está sentado do teu lado no escritório, você está trabalhando, você faz um comentário, ai meu Deus, o cara ligou, não sei o que eu vou fazer. Agora, você não pode fazer esse comentário, você tem que escrever um e-mail para alguém, né? E você se sente mais sozinha com essa situação. Não tem aquele desabafo que você tem, que nem você falou. Você vai lá, toma um café, tem os colegas lá falando tal, e dá para desabafar. Isso daí não tem. Por isso que é importante marcar aquelas horas, né, para conversar com as pessoas, para não perder a conexão social. Isso daí é super difícil. A agenda das pessoas está super lotado. E então, isso é uma coisa que cada pessoa vai ter que pensar como é que você vai agendar o teu dia a dia. Eu acho que você tem que também tirar os momentos para descansar, né? Mesmo se for 5 minutos, faz aquela pausa, vai tomar um café, sei lá, dá uma volta no jardim, entende? Do sol, porque tomar sol. Tomar o sol. Então, mas você, Stephanie, o que você está percebendo, por exemplo, na Hackada, nessa área? E Helen, talvez você também tenha alguma ideia. Na verdade, é muito fácil de ter uma agenda cheia, porque você está sozinho na casa, tem espaço na agenda, é muito fácil de ter uma agenda cheia. Então, é muito importante eu dizer tomar sol, mas ir fora para um pouco, relaxar um pouco, fazer alguma coisa diferente, andar caminho, correr, os exercícios, fazer as coisas para aumentar o sangue no corpo, fazer alguma coisa diferente. Porque se você fica na tela todos os dias, todos os horários, é ruim. Mas isso também é que a gente falou que antes você sempre tinha um momento de sair de casa, pegar uma condução, chegar no trabalho, seja meia hora ou 2 horas, dependendo da tua situação, é aquele momento que você está se distanciando, você está passando do teu mundo particular e entrando no mundo profissional, e a mesma coisa acontece no final do dia, que dá para, às vezes, desconectar, e que nem a Helen falou, é super importante tomar tempo para fazer as atividades, esporte, qualquer coisa assim, e simplesmente parar de trabalhar. Isso é super importante. E se você está se sentindo essa desconexão, é super importante falar com a pessoa. Às vezes é difícil, porque você não consegue agendar o tempo, mas é importante dizer que, olha, eu preciso falar com você agora. Nós temos que resolver algumas coisas. Nádia diz que não tem um problema com momentos de pausa, só em contactar meus gestores. Então, é um problema de contactar eles, ou eles falam com você demais? Porque, não, às vezes, eles dão muito trabalho nesta época e tem uma sensação de tem um trabalho demais. Não, na verdade, contato com eles mesmo para atualizações do dia a dia, né? A agenda deles é bem tomada,
Eu tenho desenvolvido mais trabalhos para a equipe e para eles também, claro, mas bem menos do que costumava ser. Então é como se fosse assim, ok, aprendi a trabalhar sem assistente. Mas pelo menos também... eles não lembram que tem. Quando lembram, já é um problema tão grande que aí você fala, putz, mas já não podia ter avisado antes? Exato. Mas eles também tiveram que mudar a maneira de trabalhar também, né? Por exemplo, se alguém está na área de vendas, antigamente, sei lá, você saía para visitar o cliente, tinha aquela também agir junto com o cliente, tal, sair, chegar lá, sabe, esses processos e passos que eram parte do nosso dia a dia normal, hoje isso mudou completamente. O pessoal tem que fazer as vendas através de ferramentas virtuais. Quer dizer, mudou completamente a maneira de trabalhar, não só dentro do escritório, mas no relacionamento com clientes também. Né? Quer dizer, tem um relacionamento com os funcionários, o relacionamento interno entre a equipe, etc. Mas a maneira de fazer o trabalho mudou, é muito diferente. Então, por isso que é super importante tentar conversar com as pessoas, falar dentro da equipe, tentar ter uma reunião para falar sobre esses assuntos. Tem outras pessoas no chat que... Wagner tem um ponto. Se você quiser, eu vou habilitar aqui para que você possa falar com a gente também, aí você traz aqui o teu comentário, que eu acho que é bem relevante a respeito dos feedbacks e essa nova forma de gerir pessoas, né? Que você tem que ter realmente, que nem a Judith comentou no começo, a gente também está reaprendendo a comunicar, porque antes a gente podia virar para o lado e fazer um comentário com o colega ou pedir algo rapidamente. Hoje não. Eu tenho que pegar o telefone, eu tenho que mandar uma mensagem por escrito, eu tenho que fazer um e-mail. Então, acho que essa é uma conversa também bastante relevante. Wagner, se você quiser conversar aqui com a gente agora, trazer essa tua reflexão. Olá, bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim. Claro. Parabéns pela iniciativa aí e pelo tema abordado. É um desafio justamente a gente gerir o nosso staff, os nossos colaboradores e essa sensação de distância deles. Eu venho reaprendendo realmente a sempre participar de alguns eventos onde eu busco técnicas para reaprender a gerir pessoas nesse meio virtual. Porque a gente como gestor e de um lado que a gente tem que tratar com fornecedores e clientes e alta direção, é o mesmo sentimento. A gente tem uma certa autonomia e responsabilidade, a gente procura, a gente sente que está invadindo um espaço dentro de uma agenda realmente, como a colega comentou agora, e a gente tenta evitar e com isso a gente cria uma sobrecarga de responsabilidade durante o dia, com uma sensação que quando você chega no final do dia parece que você não conseguiu dar vazão àquele volume que você tinha que entregar. E com relação aos nossos liderados, realmente é complicado porque você, no dia a dia, quando você está no open space, como é o nosso layout, a gente não tem sala fechada, eu trabalho junto com os meus liderados, você está vivendo o calor da emoção do dia a dia e durante alguns momentos que você tem a oportunidade de participar, ouvindo o que está acontecendo, você consegue interagir com eles e muitas vezes você consegue mudar rotas críticas de alguns processos. Quanto que dessa forma você não consegue pegar o sentimento das pessoas que estão trabalhando, se elas estão com algum problema emocional, dificuldade no dia a dia, porque assim, quando você perde esse timing e você vai se reunir com eles uma vez por semana, por exemplo, como é o caso que eu vinha adotando com eles, numa conversa descontraída, como é que está o dia a dia, como é que estão os recursos, aquele timing de estresse passou, mas você vai perceber que ele não está muito contente ou produtivo quanto ele poderia ser na qualidade de entrega de um processo dele, entende? Essa questão do emocional para você lidar com o seu colaborador, que eu estou achando difícil de lidar com isso, como motivá-lo, enganjá-lo a que ele... Eu sei que naturalmente essas coisas cada um vai achar o seu meio e o seu caminho,
Mas esse começo tá bem complicado. Eu tô sentindo, de novo, eu tô reaprendendo, tô desaprendendo para aprender novos meios de fazer esse tipo de gestão. Eu devolvo a palavra aí. Obrigado pela oportunidade, gente. Um abraço e bom dia a todos. Sucesso aí no trabalho. Obrigada. Nossa, isso daí é muito verdadeiro. Por exemplo, eu trabalho muito virtualmente em casa, simplesmente porque eu tenho um cargo global mas eu viajava muito para o Brasil, gente. E quando eu estava no escritório da SAP no Brasil, é tudo open plan, tem um monte de gente sentada lá, área de comunicação, marketing, o pessoal está tudo aí. E sempre percebi que durante o dia tem momentos, tem um silêncio, assim, o pessoal trabalhando, né? E depois tinha alguns momentos durante o dia, normalmente à tarde, né, que o pessoal conversava. Então, não era conversa com os clientes, né, que estava acontecendo o tempo inteiro, mas eram as pessoas dentro do escritório. O pessoal ficava em pé, falando um com o outro, trazia um café, não sei, dando risada, contando, sei lá, coisas assim. Isso daí que nem você falou. Obviamente não acontece nesse cenário virtual. E nós, como somos seres humanos, sentimos muita falta disso, né? É uma coisa que é super importante ter aquele contato emocional, ver o rosto da pessoa, ouvir a maneira da pessoa falar. Tem muitas coisas que você percebe quando você está na presença da pessoa que simplesmente não existe no cenário virtual. Isso é verdade. Agora, se alguém tem alguma ideia de como melhorar essa situação, tem alguém aqui que tem essa mesma experiência e achou uma solução? Eu ia dar uma dica para o Wagner. Eu acho que, não sei, né, quantas pessoas tem na sua equipe, mas eu acho que você talvez poderia, Wagner, tentar durante a semana, né, dependendo de quantas pessoas forem, marcar realmente uma conversa com cada um deles, né, separadamente, onde vocês não falem de trabalho, né? Conversem um pouco sobre os hobbies da pessoa, o que ela está fazendo no tempo livre, e que você tenha essa conversa individual, acho que com cada um deles, para que eles também sintam um pouquinho essa atividade com você, né? Talvez numa reunião semanal de trabalho não seja para eles o momento certo, por mais descontraída que seja de falar dessas coisas, mas talvez, como gestor, você fazer isso individualmente com cada um deles, né? Uns 15 minutos, marca durante a semana, conversa com cada um, e aí você também, como gestor, tem como também como é que está cada uma dessas pessoas, né, dos seus liderados. Malu, uma outra sugestão, uma outra dica como líder é talvez ter uma meia hora somente para um huddle, somente para compartilhar as experiências, compartilhar as fotos do home office, ou as coisas que aconteceu, que são divertidas, alguma coisa leve para todas as pessoas podem falar um pouco. É bom. Meu time me perguntou. Malu, fica à vontade. A gente, primeiro, bom dia para todo mundo. Estão me escutando? Sim. Sim. Uma coisa que a gente fez aqui durante esse processo do home office, eu tenho na minha empresa que nós somos 16 pessoas, eu sou a líder deles, eu organizei a minha agenda para que toda quarta-feira, no período da tarde, eu estivesse disponível a conversar com eles. Então, primeiro que eu já não marcava reunião nesse horário, e além de não marcar reunião nesse horário, a gente brincava que era a hora do café com a Malu. Então, eu falava individualmente, um por um, e, lógico, para quem tinha interesse também de falar, de vez em quando, também não queria forçar uma situação que o funcionário ficasse me olhando no Zoom, na minha cara, sem ter o que falar. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode ajudar bastante. Às segundas-feiras, nós fazíamos a reunião geral do que teria que ser feito na semana. Quarta à tarde, tinha esse café com a Malu, que era uma brincadeira, e na quinta, no final do dia, fazia uma outra reunião para acompanhar o que foi feito na semana e o que ainda dava para ser corrigido na sexta-feira. Eu acho que pode ser uma boa sugestão. Malu, deixa eu já aproveitar que você está aí como gestora e te fazer uma pergunta que é algo que a gente às vezes sente bastante, né?
você comentou, também não quero forçar algo com o funcionário se ele não quiser. Você, como gestora, você às vezes sente que o funcionário quer falar alguma coisa, mas talvez ele tenha uma inibição, e aí como é que você consegue contornar isso? Que eu acho que também é algo, hoje, quando você não olha olho no olho da pessoa, é um pouco mais difícil de você conseguir entender e perceber, né? Eu super concordo com você. Eu acho que é um momento difícil que a gente está passando e a comunicação fica mais difícil, inclusive porque tem fatores externos, uma pressão muito grande, notícia ruim, a pessoa fica um pouco perdida. Eu passei por uma situação até com uma funcionária minha, tem uma semana que foi assim, eu sentia que tinha alguma coisa errada, ela não queria falar, e aí eu acho que você tem que se pôr à disposição para ouvir. Eu mandei uma mensagem para ela até numa sexta-feira falando que eu achava que tinha uma coisa errada, que eu sentia isso, que se ela não quisesse falar, tudo bem, mas que eu estava disponível para ouvir. E que eu gostaria, na segunda-feira, estaria disponível para ouvir desde que ela quisesse falar. Na segunda-feira, ela me mandou uma mensagem, mandei só para ela, né? Não falei isso para os outros funcionários. E na segunda, ela me falou que realmente ela estava com um problema, era um problema pessoal e já estava resolvido. Então, eu acho que é difícil a gente sempre conversar com todos. Tem uma questão de afinidade, né? Você, como gestor, você não pode falar que tem afinidade com todo mundo. É que nem mãe que fala que todo filho é igual, não é? Então, tem essa afinidade, mas eu acho que você, como gestor, tem que se colocar à disposição. E a gente tem que aprender, como gestor, que nem sempre a pessoa quer conversar com a gente. Talvez ela queira conversar com outra pessoa. Uhum. Obrigada, Malu. E parabéns também pela tua colocação. Acho que se mais gestores fossem que nem você, a gente não teria tantos problemas de comunicação nas empresas, né? Mas uma coisa que eu gostei muito que vocês conversaram e que eu achei muito interessante foi a parte de passar a segurança, né? Aqui a gente tem uma comunicação muito aberta e a gente passa a segurança quando tem que passar, puxa a orelha quando tem que puxar, mas é sempre numa comunicação aberta, porque eu acredito que é só desse jeito que existe uma evolução. Não tem como fazer diferente, né? E deixar o funcionário mais seguro possível. A transparência. Você tem... Ok. Judith, Helen, vocês querem... a gente já está caminhando aqui para o final. Não sei se ainda tem mais alguma pergunta. Se tiver, pode colocar a mãozinha assim para cima. Eu coloco vocês aqui para poderem falar. Mas vocês já querem concluir aqui o nosso webinar? Vocês têm ainda considerações finais ou dicas ainda preciosas? Eu tenho mais um slide aqui, assim, tipo, um resumo, né? Comunicação, engajamento, e também para a gente lembrar do fato que nós estamos no meio desse crise de coronavírus, mas tudo que a gente está aprendendo agora não vai desaparecer. Nós podemos aplicar o que a gente está aprendendo agora para a realidade que vem no futuro. Então, aqui eu só coloquei algumas, assim, um resuminho, né, que não esquecer de comunicar claramente, com frequência, para todas as áreas da empresa. Isso é muito importante. Importante ser claro e transparente em relação aos possíveis impactos da crise na empresa. Isso daí volta ao tópico de que a economia está mudando, a situação da firma pode ser que está melhorando ou piorando, os desafios, né? É importante comunicar para as pessoas, para eles poderem manter aquela sensação de que tem uma estratégia, tem empatia pela situação deles, tal, e que a gente tenha um plano e comunicar isso claramente. É importante ter o plano de contingência para medidas de emergência, né? Isso daí eu acho que muitas pessoas, como eu já disse, já estamos dentro dessa crise há 4, 6, 8 semanas. Muitas firmas já colocaram tudo isso, já iniciaram tudo isso, mas é sempre bom reforçar as comunicações, né? E substituir essas reuniões presenciais por reuniões remotas, que nem nós já conversamos aqui, com a contribuição da Malu e do Wagner e da Nádia, né? E muito importante incentivar os funcionários a se informarem apenas através de canais oficiais. Nós nem falamos sobre isso, que tem muitas notícias lá fora, né? Que as pessoas estão sendo influenciadas por essas notícias, mas sempre lembrar
lembrar a equipe, os funcionários para se informar através dos canais oficiais e também para continuar, claro, distribuindo as novidades sobre os eventos, sobre a doença, mas também sobre o impacto dentro da firma. Esse daí é o meu resuminho. Muito obrigado por todos vocês que participaram. E a gente queria também comunicar a vocês que na semana que vem, na terça-feira da semana que vem, temos um workshop para aquelas pessoas que querem se aprofundar. Acho que a Stephanie preparou um slide, então vou parar I'm going to stop sharing mine, tá bom, Steph? Aí você pode mostrar aquele que você preparou. E obrigada a todos, né, pela participação. Obrigada a todos. Obrigada pelas perguntas. Você está no mute. Hoje não estou muito bem, gente. O negócio do Zoom hoje não está dando certo. Desculpe. Então, que nem a Judith já falou, na semana que vem, na terça-feira também, a gente está preparando um workshop junto com a BizFluency, então com a Judith e com a Helen. A gente vai mudar um pouquinho, não é um formato de webinar, que nem a gente está fazendo aqui, então vai ser um formato de workshop, todo mundo vai conseguir se ver, se escutar. É um grupo menor, justamente para que a gente possa aumentar a interação também. Então, a grande ideia é que vocês trabalhem, tenham casos práticos ali, que vocês tragam a realidade da empresa de vocês e possam trabalhar em soluções né, efetivas e que vocês possam colocar em prática junto com a Judith e com a Helen. Então, fiquem à vontade também. O workshop, justamente porque ele tem esse outro formato, a gente tem um tempo mais estendido, a gente tem essa dedicação, né, e orientação da Judith e da Helen pontual para cada um. Ele tem um custo, ele é exclusivo para associados, mas fiquem à vontade, ele já está lá na nossa página de eventos na Câmara. E para concluir aqui de novo, eu também, por parte da Câmara, agradeço a participação de vocês, a contribuição. Eu espero que também o conteúdo que a BizFluency trouxe para vocês tenha sido relevante, que vocês possam também aplicar isso durante o dia a dia de vocês. Aqui fica o link justamente para a gente falar, onde vocês podem se informar sobre o coronavírus lá no nosso site. Fiquem à vontade para entrar lá, tem várias informações. Tem aqui o link da nossa página dos próximos webinars, ali vocês encontram os mais diversos assuntos, porque nós, como Câmara, a gente aborda muita coisa, desde jurídico até inovação, comunicação, recursos humanos. Então, novamente, muito obrigada a todos e ainda uma ótima semana. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Isso. Até na semana que vem. É isso aí, até a semana que vem.